Meus irmãos, boa noite. E, como sempre, é um prazer estarmos juntos. A noite de hoje é uma noite de comemoração. Como Antônio colocou, o dia 13 de 3 de 2020 foi a última aula lá no nosso grupo. E eu considero como sendo o dia 13, a partir daí, os nossos momentos de estudos online. Vamos dizer que hoje nós estamos comemorando exatamente um ano. Como diz Jesus, quem tem olhos de ver que veja. Quando o Antônio hoje à tarde me pediu me comunicou que eu iria dizer algumas palavras antes do estudo do nosso irmão Marcos Melo, quando eu vesti a camisa no quarto e saí do quarto para vir para a sala, eu mentalmente pedi que a espiritualidade pudesse me indicar um texto para eu compartilhar com vocês. E, meus irmãos, eu peguei a Revista Espírita de 1864 e abri ao acaso. E, meus irmãos, eu fiquei feliz e agradeci a espiritualidade ter ouvido o meu pedido. Porque eu abri o livro na página em que está anunciado, no mês de abril, primeiro artigo do mês de abril de 1864, foi o anúncio da venda do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu fiquei radiante. Porque, veja só, neste anúncio do lançamento do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec diz o seguinte, e esse foi o texto que me foi sugerido ler para vocês, num dia em que nós estamos comemorando um ano de estudo online. Por que esse texto tem a ver conosco? Eu vou falar logo após. O último parágrafo desse artigo, é curto, diz o seguinte, esta obra é para uso de todos. Dela podem todos aurir os meios de conformar com a moral do Cristo o respectivo proceder. Aos espíritas, oferece aplicações que lhes concernem de modo especial. Graças às relações estabelecidas doravante e permanentemente entre os homens e o mundo invisível, a lei evangélica que os próprios Espíritos ensinaram a todas as nações já não será letra morta. Porque cada um a compreenderá e se verá incessantemente compelido a pô-la em prática a conselho de seus guias espirituais. As instruções que promanam dos Espíritos são verdadeiramente as vozes do céu que vêm esclarecer os homens e convidá-los à imitação do Evangelho. Meus irmãos, esse texto tem a ver conosco porque nós estamos nos reunindo todas as noites para aprendermos na profundidade necessária o Evangelho do Cristo através da doutrina espírita, que aqui, no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 9, diz uma frase que eu vou associar ao texto que eu li. É a lei do progresso, a qual a natureza está submetida, que se cumpre, e o Espiritismo é a alavanca de que Deus se utiliza para fazer com que a humanidade avance. Portanto, meus irmãos, os estudos online, os estudos da doutrina espírita que nós estamos fazendo, é uma bênção da espiritualidade. Nós ficamos impossibilitados de permanecer reunidos na casa espírita e a espiritualidade nos abençoou com essa oportunidade que todos nós hoje, e que durante o ano estamos tirando proveito,
na busca do aprendizado da moral do Cristo. Se não fosse esse instrumento, essa estrutura, elaborada por Antônio, por Marco Melo, nós não estaríamos na companhia de cada um de vocês na noite de hoje. Portanto, sejamos gratos, meus irmãos, pelos estudos da doutrina espírita na modalidade em que estamos encontrando. Peço perdão a Marcos por ter tomado um pouco do tempo do seu estudo, mas acho que é necessário nós externarmos a nossa gratidão à espiritualidade que está sempre conosco, desejosos de nos auxiliar e a acertar os nossos passos. Fiquemos em paz e demos continuidade aos nossos estudos. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Obrigado, seu Inácio, por essa introdução ao nosso estudo de hoje. Realmente a gente só tem a agradecer essa associação que o senhor fez com esse texto, que tanto nos emociona, porque a gente sabe das nossas deficiências e da nossa luta diária para estar sempre junto, sempre buscando o melhor para a doutrina, para nós mesmos, e principalmente desse trabalho que a gente faz, que é de tanta responsabilidade, né, para todos aqueles que estão aqui reunidos. A responsabilidade que é trazer a palavra dos evangelhos, a palavra que continua com o Espiritismo, com as suas obras, esse grande compromisso que todos nós temos em manter a lisura, a ética, manter acima de tudo a verdade nas nossas palavras, no nosso andar, no nosso caminhar, porque não adianta um belo discurso se os nossos atos são contrários ao que nós verbalizamos noite a noite, principalmente nas nossas vidas, nas nossas famílias, no nosso trabalho. A doutrina espírita nos cobra no bom sentido, porque ela não impõe nada a nenhum de nós, ela nos cobra exatamente essa nossa caminhada, o nosso avançar, o nosso tentar sempre ser melhor. Nós sabemos que estamos num mundo de provas e expiações, ainda temos uma longa jornada pela frente, nos mundos que são habitados, né? Muitas são as moradas da casa do nosso Pai. Então nós temos que manter isso sempre em mente. Ainda temos uma longa jornada, mas estamos começando hoje. Começamos, na verdade, desde da nossa primeira encarnação, vamos dizer assim, que já vamos abordar também no estudo da noite. Eu vou fazer a projeção aqui para a gente já começar a se ambientar. Só um momentinho. Ok, vocês já estão vendo aí, vou só baixar aqui para mim para poder acompanhar melhor. Bem, meus irmãos, nós estamos iniciando agora o estudo do Livro dos Espíritos, como estamos fazendo no sábado e na quarta-feira, né? Era na nossa segunda-feira, mas devido à mudança da minha rotina de trabalho, eu tive que alterar, né, junto com o Antônio, a nossa grade de estudo diário, porque esse nosso estudo ele é mantido e eu não vejo essa manutenção em nenhum outro centro. Nenhum outro centro conseguiu também, por causa de limitações, sejam de ordem técnica, humana, porque os centros espíritas, eles são constituídos de pessoas, né, de seres humanos imperfeitos, e muitas vezes em desarmonia, desencontros, os trabalhos são interrompidos. Mas graças a Deus, todos aqueles que permaneceram no nosso dia a dia, lutando, se modificando, tentando trazer novas ferramentas, né, como foi que Antônio trouxe. Nesse momento passa um filme na nossa cabeça, até desde o dia que a gente começou, até hoje. Mas vamos deixar isso para o final, desculpem. E aí eu sempre
estou trazendo essas imagens, né, do Mestre Jesus, a representação dele, né, através dos filmes que tem. Eu gosto muito desse filme em si, porque ele é fiel ao verbo do Novo Testamento. O diálogo entre os atores geralmente é fiel às passagens. E essa passagem é Jesus curando um dos tantos, né, obsidiados daquela época. Ele, com esse olhar fraterno para todos nós, que ele lança diariamente, nos acolhendo e principalmente nos servindo de guia e de modelo. Ele é o nosso modelo. Como já foi dito aqui, ele não escreveu uma única palavra, ele não escreveu um único livro, ele não trouxe nenhum artigo. A sua história foi cravada e foi de uma tamanha importância que o mundo, e ele foi o único que aqui passou, que dividiu os momentos em antes de Cristo e depois de Cristo. E é esse o nosso modelo que nós temos hoje na nossa tela. É o exemplo da sua caminhada, de ter se suprimido, de ter se reduzido, para poder encarnar nesse corpo que nós temos, que é a nossa casa. É um presente divino, que muitos deles vilipendiam, maltratam, pelos seus excessos, né, as nossas paixões, mas que estamos aqui tentando, dia a dia, buscarmos essa consciência que é tão importante, o despertamento para o que realmente importa. Nós vamos caminhar para o nosso estudo. Nós já vimos, né, estamos no capítulo 4 do livro 2º. Nós já entramos nos itens reencarnação, a justiça da reencarnação, encarnação em diferentes mundos. E hoje vamos trazer algumas questões referente à transmigração progressiva, né? E transmigração significa mudança, passagem, né, de um lugar para o outro. Corresponde também a essa questão que ele traz, né, imigração, o migrar, que tem essa questão do movimento, da passagem, né, do sair para algum lugar e o vir de algum lugar. Isso nós estamos vendo e vimos há um tempo atrás, as questões dos desajustes daqueles homens que têm ainda e se acham detentores de algum poder e que acabam usando as armas, né, o poderio bélico que eles têm para provocar perseguições, matanças, e muitos dos inocentes, aqueles que não estão envolvidos, acabam sofrendo, mas nós que estudamos a doutrina espírita sabemos o motivo desses sofrimentos, sabemos por que aqueles irmãos estão ali inseridos naquele contexto daquele país, daquela localidade. Nós entendemos, dentro desses processos de evolução, quando nós estudamos a reencarnação, e principalmente a justiça dessa reencarnação, porque, né, que tantas estamos nessas idas e vindas, que não é nenhuma punição, não é nenhum castigo do nosso Pai, não é nenhum castigo de Deus, são os nossos atos que cometemos que provocam esses desajustes e essas dívidas que nós mesmos contraímos conosco e com aqueles que estão ao nosso derredor, quando nós prejudicamos a um e a outro. Nós vamos caminhar, hoje nós temos, e vamos iniciar com a questão 189, e aí vocês estão vendo as questões que nós vamos debater ao longo dos nossos encontros. Provavelmente teremos mais 3 ou 4 encontros para refletirmos sobre essas questões. No nosso encontro passado, eu me alonguei e praticamente a gente encerrou aquele capítulo, né? E eu e Antônio, a gente estava refletindo sobre a quantidade de questões, a forma como foi passada, porque, como vocês sabem, nós não temos experiência nesse mecanismo de passar a palavra, de ensinar. Temos apenas a boa vontade, né? Temos a nossa, como é que eu posso dizer, as nossas expertises, cada um de acordo com a sua profissão, e diante dela nós trazemos e tentamos formular maneiras de, ao conhecermos a palavra, ao conhecermos a doutrina espírita, colocarmos de uma forma simplista, para que todos aqueles que venham, entrem e que não tenham contato com a doutrina, ao entrarem,
possam compreendê-la. Porque a gente tem que raciocinar que estudar a doutrina espírita é estudar os evangelhos. A gente sabe a dificuldade que é a compreensão dos evangelhos, devido às traduções, os textos, a forma como foram colocados. Existem questões de adulterações da Bíblia em si, né, textos que alguns dizem que não existiram, enfim, são questões que dificultam o entendimento. Tem a questão da língua também, as traduções quando vêm de um idioma para o outro. Nós sabemos que o idioma de Nosso Senhor Jesus Cristo era o aramaico, mas as Bíblias todas foram, algumas em grego, outras em hebraico. Então existe essa confusão de termos, uma palavra significa várias coisas em hebraico. Então isso dificulta uma tradução. Às vezes uma palavra que significa algo bom, dependendo da tradução, se transforma em algo ruim. Então, devido a essas confusões que existem, mas que nós estamos sempre nos cercando de traduções contemporâneas, confiáveis, usadas pela maioria dos teólogos sérios que nós temos, e diante dessa fonte que nós estamos sempre procurando beber, que é exatamente da fidelidade dos textos, nós também o fazemos com a doutrina espírita. Nós não procuramos nos cercar de autores desconhecidos, não que os autores que porventura venham a surgir não mereçam o nosso respeito, mas é porque nós temos que, ao adentrar numa doutrina que é uma ciência, né, o espiritismo é uma ciência, é uma filosofia, e ela é cristã, eu procuro não usar muito essa expressão religiosa, nem religião, para que a gente não confunda com os dogmatismos que existem em outras religiões, a questão dos rituais, que o espiritismo não existe nada disso. Então, quando a gente fala em cristã, a gente remete ao Nosso Senhor Jesus Cristo e os seus ensinamentos. Então, tira um pouco essa pecha das religiões, né? A religião que eu falo é aquela que foi desvirtuada, não a religião do conceito de religar, de trazer a Deus, ligar a Deus. Tanto no Antigo Testamento, né, que foi a preparação por todos aqueles eventos surgindo de Moisés, né, de Abraão, Isaac, Jacó, Moisés e todos aqueles profetas que vieram, o rei Davi, depois o filho dele, Salomão, e os profetas inúmeros que vieram anunciando a vida do nosso mestre, a preparação, e quando ele veio, tudo o que aconteceu, e todas as passagens, como a gente vai estudar em Mateus, estão ligadas ao Antigo Testamento. Então, estudar Espiritismo é trazer o Evangelho de novo para nossas vidas. Quando o mestre trouxe o Espiritismo, como nós vimos em João 14, 13, quando ele fala a respeito do Paracleto, quando ele está se despedindo praticamente dos apóstolos, né, que ele diz que eu não estou os abandonando, mas virei no momento certo, não falei tudo que eu podia falar agora, porque vocês não compreenderiam, mas trarei aquele que ficará para sempre junto da humanidade, que é exatamente o Espiritismo. Isso não é nenhum ufanismo, não queremos aqui pregar uma doutrina salvadora. Todos aqueles que estão estudando a doutrina espírita não têm nenhuma garantia de que vão ser salvos. Ninguém aqui está vendendo a salvação. Nós estamos, sim, pedindo para que sigam o caminho da verdade. E o caminho da verdade é nosso Senhor Jesus Cristo, estudado através do Espiritismo. Jesus mesmo já falava, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então é esse o caminho que a gente tem que seguir. O Espiritismo ele veio colocar o facho de luz nesse caminho que estava anuviado, estava de forma densa, nos caminhos e nas vistas, né, da humanidade a respeito de todos esses desmandos que algumas religiões praticam. Não estamos aqui condenando nenhuma delas, porque aquele que está feliz na sua religião, ele deve permanecer lá. O Espiritismo não veio para aqueles que estão convictos do saber, ou daquele Cristo, ou daquele Deus que está ali sendo colocado para ele. Se aquilo traz benefício na vida dele, se aquilo traz de alguma forma um caminhar, ele deve permanecer. O Espiritismo é para aqueles que, diante dessa questão do racional, né, da questão do questionar, do não aceitar daquela forma, as dúvidas, quem tem alguma dúvida, e principalmente quem tem a capacidade do perguntar, né, do inquirir,
do chegar e dizer, olha, isso foi assim mesmo, será que isso foi dessa maneira, isso aqui não está muito absurdo, não? E para algumas delas é dito, não, isso aqui são mistérios e você tem que aceitar dessa maneira. O Espiritismo não, o Espiritismo aceita, ele incentiva, ele quer que você questione, ele quer que você pergunte, ele quer que você não se acomode, ele quer que você, ao entrar numa questão dessa, se não entendeu, você perguntar, não entendi, o que isso quer dizer? É esse Jesus, Jesus que a gente conhece em A ou B ou não? Por que você está trazendo dessa maneira? Você está inventando isso? Quando você está dizendo que, em João está dizendo que Jesus fala que vai voltar e você diz que é o Espiritismo, por que você está dizendo isso? Baseado em quê? Então, os espíritas, e principalmente aqueles que, de certa maneira, colocam a cara na frente, seja de um centro espírita, num grupo de estudo, como nós fazemos aqui, todos, né? Porque todos aqui já vieram e fizeram esse papel que eu estou fazendo aqui. Todos, em algum momento, vieram e trouxeram a palavra, trouxeram uma das passagens, uma das questões relacionadas ao Evangelho segundo o Espiritismo. Todos eles colocaram aqui de uma forma clara, concisa e de acordo com os ensinamentos que nós estamos construindo, porque é uma construção, colocando esses ensinamentos para que possam todos nós nos transformarmos de lanterninha, né? Aquela nossa luzinha, colocar, a luz embaixo do alqueire, mais em cima, onde possa primeiro nos iluminar, porque quando nós levantamos o alqueire, né, ou a vela, ou seja lá o que a gente tenha na nossa mão, o primeiro a ser iluminado somos nós mesmos. Depois, à medida que nós vamos aumentando a amplitude dessa luz, é que nós vamos iluminando aqueles que estão ao nosso derredor. Quanto mais eu me ilumino, mais a minha luz envolve todos aqueles que estão ao meu derredor, principalmente no nosso seio familiar, que é a primeira célula onde nós fomos inseridos para vencer. Como Jesus disse, eu venci o mundo e vocês também podem vencê-los. Nós vamos entrar na primeira questão, vamos caminhar de uma outra forma, mais reflexiva, porque essa é a nossa proposta, nós queremos provocar exatamente a reflexão, que todos vocês participem, questionem, reflitam, tragam as suas impressões, tragam as suas vivências. Eu vi isso aqui, eu queria falar isso. Claro que a gente não quer expor ninguém a nada, porque vocês sabem, essas nossas aulas ficam gravadas, mas nós estamos gravando o estudo em si. Então, o segundo momento, que são as perguntas, os debates, esses momentos não estão indo para a internet. Então, esses momentos que ultrapassam o momento do estudo, vocês fiquem tranquilos para trazer aquilo que vocês têm vontade de trazer, porque está sendo lançado na internet apenas esse momento, essa minha fala. Depois ela está sendo cortada, o Antônio não está publicando, e está ficando só guardados em arquivos protegidos, né? Para que não haja nenhuma violação e não caia nada em canto nenhum, para não provocar nenhum constrangimento a nenhum daqueles que estão no nosso grupo, porque, de certa maneira, isso é um documento que nós temos, e material para estudo, que futuramente, se Deus quiser, a gente não vai sentar, a gente já tem bastante material para refletir e para estudar. Kardec pergunta nessa questão 8.9, o espírito goza da plenitude de suas faculdades desde o princípio de sua formação? Kardec pergunta, quando os espíritos foram formados, se eles já trazem, de certa maneira, em sua plenitude, a consciência, né, dessas suas faculdades. E essas faculdades a gente pode entender como os nossos talentos, né, as nossas capacidades, os nossos dons, as nossas virtudes, né? Que eu acho que essa semana aí vai ter muito com relação ao estudo das virtudes, talentos, e vão ser feitas algumas associações com relação à moral, à elevação moral, e tem tudo a ver, né, com isso aí. E os espíritos respondem, não, o espírito não goza da sua plenitude, porque o espírito, como homem, também tem a sua infância. Em sua origem, os espíritos têm apenas uma existência instintiva e mal têm consciência de si mesmos e dos seus atos. Só pouco a pouco a inteligência se desenvolve. Nós já vimos em capítulos e questões anteriores que
O instinto é o embrião da inteligência. O instinto são aqueles gatilhos de defesa que nós temos, né? O instinto de sobrevivência. Nós temos o instinto como aqueles que às vezes você compra um equipamento, aí diz, olha, a montagem desse equipamento é autoinstrutiva. Você mesmo já vai percebendo que os comandos, né, principalmente aplicativo, que tem muito isso, né? É autoinstrutivo. Então, nós já temos esse aplicativo dentro de nós, né? Esse aplicativo que nos permite, às vezes, sem a gente compreender, e principalmente nesse início aí, né? A questão do caçar para sobreviver, a gente está falando de encarnações primitivas, primárias, realmente. Então, tanto esses instintos que nós temos quando estamos adentrando e vindo para os nossos processos reencarnatórios, como também todos os nossos talentos, virtudes, estão dentro de nós, que isso nós vamos ver no caminhar dessas questões. Como é que isso se dá, como é que isso se desperta em nós, né? Então, como quando nós estamos aqui, né, o mal tem consciência e mal tem consciência de si mesmo, quer dizer, eles nem têm consciência de si, o que são, em que se transformaram, o que relegam eles ali na criação, em que contexto eles estão inseridos, né? Miramês, ele traz uma profunda reflexão. O texto ele é bem maior, é bem mais rico do que esse, mas eu trouxe apenas esses fragmentos falando a respeito dessa passagem, né? E Miramês traz, a vida é uma escola. Queira Deus que possamos estar ansiosos para o aprendizado. Olha que coisa importante. A vida é uma escola. E quisera Deus que nós estejamos ansiosos para o aprendizado. Temos no seio da consciência valores imortais em tudo que concerne ao amor. São dons divinos colocados em nós pelo Criador. Por isso são intransferíveis. Por onde andamos, levamos o que é nosso e a nossa criação mental. Podemos adivinhar o que fomos no passado pelas nossas tendências no presente, bem como saber o que poderá acontecer conosco no porvir, pelo que agora estamos fazendo. Isso é muito importante a gente refletir sobre esse primeiro fragmento de Miramês. O segundo fragmento que nós vamos caminhando, quando ele fala, não gozamos da plenitude dos poderes que guardamos no coração, porque eles necessitam ser despertados. Mas a esperança nos confirma e assegura que somos donos destes poderes, como filhos de Deus. Basta que os despertemos, nos libertando de todo o mal, fazendo nascer o sol da vida dentro da nossa própria vida. É Deus em nós e nós em Deus, como sendo o único ser da glória e na plenitude do amor. Esse texto de Miramês é um texto poético. Ele nos traz a reflexão, ele aponta o caminho, ele chama para a atenção do que os espíritos falaram quando ele coloca que não temos a consciência. Ele fala exatamente dessa formação, né, do ser em si. E como vocês viram, nós destacamos alguns pontos aqui, que primeiramente é a gente ter essa vontade do aprendizado, que é isso que nós vemos aqui no dia a dia. São os questionamentos, aqueles que estão chegando, veem colocações, principalmente no livro dos médiuns, que a mediunidade é algo que é empolgante, é a questão do fenômeno, então está sempre nos remetendo a essa curiosidade de saber como é, como deixa de ser, como foi, como é que é essa interação. Então, quando nós nos colocamos nessa questão do querer aprender, é igual aquela outra, fazendo um paralelo, mas que tem ligação, é quando a gente diz que a gente só pode auxiliar alguém quando esse alguém quer ser auxiliado. Por quê? Porque a transformação, a mudança, o que vai acontecer na vida dele vai depender muito dele. Não vai depender de Marcos Melo e ninguém que está aqui. O que nós podemos fazer é dar a mão, mostrar o caminho, mas nós não podemos trilhar o caminho por ele. Nós não temos essa capacidade, não nos foi permitido carregar a cruz do outro. Nós podemos aliviar essa cruz.
nós podemos, em certos momentos, diminuir o seu peso, a sua carga, mas nós não podemos carregar a cruz do outro, porque cada um veio exatamente com a medida certa, com o peso certo das suas faltas, para que, com as forças das irmandades, que tanto são dos planos carnais como do espiritual, que nos auxiliam, todos unidos, tentando para que todos aqueles sigam o mesmo caminho. E quando ele fala aqui, olha, por onde andamos, né? Por onde andamos, levamos o que é nosso. E a nossa criação mental. Nós já falamos a respeito do pensamento, o que é que ele provoca, o que é que ele plasma, né? Às vezes a pessoa está num ambiente onde existem desordens, onde existem as conversas menos instrutivas, principalmente com relação aos extremos, né, da política, do futebol. Não estamos dizendo que não devemos debater nada, sim, devemos debater, mas não devemos entrar num debate em que eu tento de toda forma convencer você que eu estou certo, que o meu ponto de vista é o correto. Nós temos que entrar no debate mostrando nos meus pontos de vista, trazer a minha tese daquilo que eu encontro e esperar que você contra-argumente com fundamentos que sejam racionais, lógicos, aceitáveis, que tenham a ver com aquele contexto ao qual nós estamos inseridos, e não simplesmente por uma cegueira de uma paixão, a cegueira de uma paixão que, infelizmente, só leva à desordem, à queda, e principalmente a atos de violências desnecessários, porque nós não, em nenhum momento no nosso grupo, tentamos trazer a doutrina espírita, que é uma ciência, é uma filosofia, e ela é cristã, porque nós estamos tentando seguir os ensinamentos do Evangelho, né, do nosso Senhor Jesus Cristo, de uma forma ainda bem precária, mas nós estamos lutando, nós estamos tentando. Sabemos que não é fácil. O nosso dia a dia é uma luta diária. Não existe imperfeição entre todos aqueles que estão aqui. Eu não sou perfeito. São Inácio não é perfeito. O Antônio não é perfeito. Nós estamos tentando chegar nessa perfeição, mas estamos lutando. Nossas vidas diárias são de intensa luta, porque nós sabemos que os antagonistas da palavra de nosso Senhor Jesus Cristo estão a todo tempo querendo que a gente tropece. E às vezes a gente não percebe e acaba dando os trompicões que, se a gente não tiver alguém para nos segurar, a gente cai com a cara no chão. E é isso que acontece na construção desse grupo. É nós termos pessoas a quem possamos confiar o falar. É poder ligar e dizer, cara, eu estou com um problema assim, eu estou tendo umas comunicações desse jeito, o que é que você acha? Eu vou entregar um caderno para você, como eu sempre faço. Entreguei hoje Antônio, um caderno cheio, capa a capa de mensagens para que ele possa ler e trazer e passar para seu Inácio, né? Ele está fazendo livro, passar para seu Inácio, para que seu Inácio leia e possa tirar as conclusões e me ajudar nesses entendimentos do que é o dia a dia. Então, esses despertamentos que nós temos, e que eles falam aqui, que tem tudo a ver, o despertar da consciência, o despertar da palavra, do entendimento, é exatamente você ter a consciência do dia a dia. Você começava ao estudo, e nós estamos na questão 189 já, né? Parece que foi um dia desse que a gente estava aqui estudando a introdução do Livro dos Espíritos, porque à medida que você vai avançando, você vai meditando sobre elas, você vai vendo e descortinando algumas questões que você via de uma maneira, o que você via que aquilo era um sofrimento não é mais, e você começa a se modificar, porque não adianta ficarmos aqui estudando, simplesmente para adquirir cultura espírita, espiritualista, como tem outros aí, que a doutrina espírita não é espiritualista, ela é espírita, ela tem um caminho, ela tem um regramento, ela tem um condutor, que foi Jesus Cristo quando retornou, e Kardec, que codificou a obra primária, vamos dizer assim, de início, com esse livro que nós estamos estudando. Ele foi o gatilho, a vinda dos Espíritos. Jesus mandou que os mortos se levantassem para falar. Essa mensagem, quando eu li, está em algum canto de alguma obra que eu não lembro. Mas quando Jesus fala
que teve que se cercar dos mortos, os mortos vieram para falar, para nos orientar. A doutrina espírita não é dos homens, ela é dos espíritos. E quando é dos espíritos, ela não pode ser destruída, porque são eles que comandam, não é que eles comandem a nossa vida, porque nós somos espíritos. O que nós queremos dizer com a nossa fala, com a minha fala, é que quando a gente trata dessa maneira, não é porque os homens detêm aquele conhecimento, são os espíritos que comandam. Se um grupo começa a entrar em desajuste, esse grupo vai se desfazendo. E aqueles que o fizeram, o desajuste, né, como o nosso Senhor Jesus fala, os escândalos são necessários, mas ai daqueles que os provocarem, porque responderão. Esses sim pagarão. Então, quando nós temos esse pensamento de trazer sempre a verdade através desse despertamento, de estudo, o contato diário com cada um, ter consciência e avançarmos, nós estamos deixando de ser aquele espírito primitivo, que é isso que nós estamos falando, do início da nossa jornada, e nos tornando espíritos mais conscientes, como nós vamos avançando na questão 190. Qual o estado da alma na sua primeira encarnação? A primeira encarnação, ele saiu, né, do animal para o homem, primeira encarnação dele, olha só. Os espíritos respondem que é o da infância na vida corpórea. Nós já fazemos esse paralelo. Eu, quando era criança, fazia miséria. Sua inteligência apenas desabrocha. Ela se ensaia para a vida. E Miramês traz: a alma se encontra em plena infância espiritual na transição do animal para o homem, onde os valores dormem em pleno sono, por vezes sem nem sinal de razão. E também não se vê a riqueza moral, por não encontrar lugar para tal sentimento de fraternidade. Olha só, o estado que a gente inicia. Essas almas estão bem distantes do estágio atual dos homens que se encontram na Terra, assim como os da Terra estão distantes dos mundos venturosos. No entanto, o dever é caminhar com as devidas forças, progredindo no amor e nas sabedorias. As sabedorias, olha que coisa interessante. Infância espiritual. Quando nós fazemos essa relação da infância, da distância, principalmente esse segundo parágrafo aqui de Miramês, quando ele faz esse paralelo, né, como nós estamos, esses seres estão distantes da Terra, de chegar à Terra, devido à ignorância deles, né, a ignorância da falta de conhecimento em todos os aspectos. Porque se ele está iniciando uma jornada, ele não tem ainda noção do que é fraternidade um com o outro, o amor, porque são todos eles praticamente, e nós sabemos que aonde ele é inserido, aquele espírito que está primeiramente encarnando, ele vai encontrar espíritos de estágios de evolução diferentes, como nós vemos aqui na Terra. Uns um pouquinho mais adiantados, outros menos, que podem, pelo exemplo do outro, pelo ver, pela questão de repetir o gesto, né, de imitar o que o outro faz, que começa com imitação, né, como nós estamos na educação dos nossos filhos, os filhos vão imitando o que os pais fazem, né, a gente vai mostrando a eles como é que come, como é que faz isso e aquilo, e eles vão olhando e nos imitando. Daí a grande responsabilidade que os pais têm na educação dos filhos, porque isso é que é importante. Nós sabemos que os espíritos são espíritos já, vamos dizer assim, velhos, né? Alguns mais velhos, outros mais novos, e nossos filhos não são bebês. Eles não foram criados os espíritos bebezinhos que foram colocados pela cegonha, né? Veio pela cegonha um espírito bebezinho que vai tendo pelo primeiro contato com a gente, com os pais. Não é assim. Eles já são espíritos que têm uma vivência, uma necessidade, faz parte de um grupo da nossa pátria espiritual, do nosso grupo familiar, que não é o mesmo do nosso grupo familiar aqui. Nós vamos estudar, vamos ver essas questões mais na frente, que vamos estudar sobre os nossos filhos, a responsabilidade dos pais, das mães, nós vamos estudar isso. Né? Quem quiser ir se adiantando para já ir estudando, que no dia da aula nos ajude também. Né? Nós vamos estudar isso porque nós vamos ver a importância
que temos, no auxílio desses irmãos que são colocados sobre a nossa tutela, porque nós temos essa obrigação, no nosso processo reencarnatório, dissemos para ele que íamos cumprir esse papel, aqueles que têm a condição de o fazer, de escolher e de participar. Eu gostaria que você fosse meu pai, Antônio, na próxima encarnação. Eu queria vir na mesma família que você, eu queria ser seu filho, para que você pudesse, dentro da sua elevação moral, me ensinar mais, me ajudar a crescer. Como todos nós estamos no nosso dia a dia aqui, tentando melhorar um pouco mais. Nós temos muita coisa para refletir ainda sobre as questões, mas eu não vou avançar mais, me perdoe, né? São só 2 questões, mas como hoje é um dia comemorativo, eu não quero cansá-los, né? Nós já estamos chegando a um certo tempo já de aula, já de encontro, de troca de ideias, e eu gostaria que a gente ficasse por aqui para que vocês pudessem participar, o que é que vocês acharam de interessante nessas 2 pequenas questões que nos trouxeram tantas reflexões sobre N situações, né?